Bom, meninos, voltamos aí com a nossa aula 2 de português, né? E agora para fazer as correções das páginas 62 e 63, mas a atividade da página 62 começa aqui na 61, que é para sublinhar o verbo, separar o sujeito do predicado e classificar o predicado em verbal ou nominal. Então, a partir do finalzinho da página 61, está aí a nossa atividade. O avô ficou preocupado com Juquinha. Então, nós vamos sublinhar o verbo, que é o verbo ficar, né? Que está aí conjugado. Separar o sujeito do predicado. Então, o avô é o sujeito. Ficou preocupado com Juquinha é todo o meu predicado. E ele é um predicado nominal, porque nós temos aqui um verbo de estado. Depois, Juquinha ganhou uma moeda do avô. Sublinhar o verbo ganhar. Separar o sujeito do predicado, o sujeito é Juquinha, o que sobrou é predicado, e eu tenho um predicado verbal porque nós temos aqui um verbo de ação. O problema parecia resolvido. Aqui nós temos o verbo parecer, o problema é o meu sujeito, o que sobrou é predicado nominal porque eu tenho o verbo de estado. Na página 62, Juquinha continua triste. Continuar é o meu verbo. Juquinha é o meu sujeito, continua triste meu predicado nominal, porque nós temos um verbo de estado. O menino teria R$2. O teria é o verbo, o menino é sujeito, predicado verbal, porque o verbo ter é o verbo de ação. Juquinha valorizava muito dinheiro. Valorizar é o meu verbo, Juquinha é o meu sujeito, o restante predicado verbal, valorizar é um verbo de ação. O homem era um bom avô. Era, né, é o meu verbo. Homem, sujeito, o que sobrou é predicado nominal, verbo de estado. Juquinha permaneceu aborrecido, permanecer é o verbo, Juquinha é o sujeito, permaneceu aborrecido é o meu predicado nominal, porque é um verbo de estado, permanecer. As orações a seguir não estão completas, porque apresentam apenas sujeito. Inspire-se na piada do Juquinha e complete-as com um predicado verbal e um predicado nominal. Então, aqui eu tenho sugestões de resposta, mas não precisa ficar igual a minha, tá? Juquinha perdeu 2 moedas, que é um predicado verbal por causa do verbo perder ser de ação. O avô ficou irritado com Juquinha. Ficar é o meu verbo de estado, por isso é um predicado nominal. Mas você pode ter usado outro verbo de estado e outro verbo de ação, fazendo assim outras orações. Então, vamos para a próxima página. Então, aqui, na número 6, pesquise e copie o verbete do vocábulo predicado para resolver as atividades a seguir. Predicado é a característica inerente a um ser, atributo, propriedade. E, na gramática também, como é o que se afirma ou que se nega a respeito do sujeito da oração. Então, as duas formas que vocês encontraram aí no verbete do dicionário. 63. Reescreva o trecho da piada em que a palavra predicado aparece substituindo por um sinônimo. Eu acho que a Vera tem muitos atributos. De que modo o amigo que estudava gramática interpretou o vocábulo predicado? Ao ouvir o vocábulo predicado, o amigo que estudava gramática associou-se ao termo que indica a declaração feita sobre o sujeito da oração. Explique a resposta dada pelo amigo que estudava gramática. Verbais ou nominais são tipos de predicado. Na letra D, podemos afirmar que houve ambiguidade no emprego desse termo? Sim, né, gente? Porque esse vocábulo predicado apresenta mais de um sentido, gerando assim a ambiguidade. Então, gente, a ambiguidade aí, tá? É quando eu falo uma frase e ela pode ser interpretada de 2 maneiras. Então, número 7. Complete a oração, as orações iniciadas pelo sujeito Vera, considerando que ela tem muitos predicados. Então, Vera trabalha muito, Vera é educada. Vera estuda com os amigos, Vera continua confiável. Vera compreende as pessoas, Vera está otimista. Vera ajuda os pais, Vera parece compreensiva. Depois aqui, quais são seus predicados? Sujeito eu, vocês podem ter colocado aí
qualquer predicado verbal, né, desde que esteja aí, que tenha verbo de ação. E aqui é a mesma coisa, o eu é o seu sujeito e vocês vão colocar um predicado e que seja aí com o verbo de estado, tá bom? Então agora vamos dar continuidade à nossa aula. Quero que vocês façam agora as páginas 64 e 65 para que a gente possa corrigir aí às 16 horas na nossa aula do Zoom, tá? Vou mandar o link para vocês. Vocês vão entrar e nós vamos corrigir simultaneamente as páginas 64 e 65. Tá bom? Até lá!